Graças a Deus. Eu desejo cumprimentar-vos com a graça e a paz de Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Juízes, capítulo 5. Depois eu faço as devidas considerações. Nós vamos ler a palavra de Deus aproveitando que estamos em pé. Juízes, capítulo 5. Livro de Juízes, capítulo 5, a partir do versículo 1, diz-nos assim. Esperar os irmãos abrirem. Não estou com pressa. Vocês estão com pressa? Está com pressa não, irmão? Onde é que fica o baterista aqui? Fica onde aqui? Aqui atrás, rapaz. Eu estava curioso. Onde é que ele fica, hein? Ô Serginho, nosso baterista, lá aí, ó, tá vendo? Escondidinho ali, jeitinho que você gosta, né? Escondido ali, Deus abençoe. Deixa eu dar parabéns, você não pode se orgulhar não, hein? Vocês são fantásticos, hein? Parabéns, pastor Saulo, segura, hein? Segura que são fantásticos, Deus abençoe vocês. Naquele dia cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo, desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinai diante do Senhor, Deus de Israel. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Escolheram-se deuses novos, então a guerra estava às portas. Não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Bendizei ao Senhor. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo, e que andais pelo caminho, falai disto. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um hino, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. Versículo 22 diz assim, então as unhas dos cavalos socavam, 21, o ribeiro de Gizom os arrastou, Gizom, o ribeiro das batalhas, avante, ó minha alma, firme, amém. Que Deus nos abençoe nesta noite. Podem vos assentar em nome de Jesus. Eu quero agradecer ao convite. Obrigado às irmãs do ciclo de oração, uma alegria estar aqui com vocês, uma honra poder cooperar com vocês. Realmente, domingo é muito difícil sair. Nós temos uma programação no mês de maio, então está complicado, mas eu louvo a Deus pela vida da igreja, por ter nos dado essa oportunidade de a gente poder estar junto aqui para adorarmos ao Senhor. Pastor Saulo, obrigado mais uma vez pela confiança, pelo carinho. Dizer a todos vocês que as portas da nossa igreja também estão abertas para vocês lá. Nós vamos fazer muita coisa ainda aí junto, para a honra e glória de Jesus. Isso aqui é bom, isso aqui é maravilhoso. A cidade ganha, o reino ganha, nós pastores ganhamos e a igreja de Jesus ganha mais ainda. Então que Deus nos abençoe na noite de hoje. Meus irmãos e minhas irmãs, quando o pastor falou que era um trabalho das irmãs do círculo de oração, eu fiquei pensando a respeito
das irmãs, das mulheres, mas eu quero incluir aqui mulheres e homens também na mensagem de hoje. São tempos de guerra que a gente está vivendo. Não são tempos de paz, não se enganem com isso. São tempos de luta. Não é tempo de descanso, querido irmão. A Bíblia fala que nosso descanso não é aqui. É só lá que a gente vai descansar. Enquanto estivermos aqui, são dias de batalha. Porque a gente vive cercado de dias e vivemos cercado por diversos perigos, dificuldades cotidianamente. Drogas, imoralidade sexual, violência, corrupção, mortes, entretenimento, a televisão que tenta fechar os nossos olhos com tanta coisa ruim. E diante desse cenário que a gente tem visto, e aproveitando que amanhã é Dia das Mães, e nós estamos aqui falando especialmente com as irmãs, muitas famílias têm sucumbido, têm ruído, têm se desfacelado. E por esse motivo, o clamor por um despertamento, há um clamor por um despertamento. Não estão pedindo para despertar o mundo. Não é um pedido, um clamor por despertamento social. Não há um clamor por um despertamento sociopolítico. Não há um clamor por um despertamento educacional, por tudo que isso seja bom. Mas não é esse o clamor. O clamor é por um despertamento de homens e mulheres que se preparem para a batalha. E ainda hoje que nós estamos vivendo, Deus está querendo despertar a sua igreja. Posso ouvir um amém mais forte? Deus está querendo despertar a sua igreja. Não dá mais para dormir. Não dá mais para viver na sonolência. Porque ainda hoje nós ouvimos um grito de desespero. Ainda hoje ouvimos o grito de desespero dos filhos de Israel aqui no texto. Um grito de desespero da igreja de Jesus. Um grito chamando mulheres, homens, jovens, crianças, adolescentes, todos nós, despertem-se. Preparem-se para a batalha. Levantem-se para a batalha. Pais que estão aqui neste lugar, ergam-se. Filhos que estão aqui, não se prostrem. Jovens que estão aqui hoje me ouvindo, aprontem-se para a grande peleja que está aí. E o grito para nós hoje: desperta, Débora. Desperta, Débora. Abra os olhos para a realidade que estamos vivendo. Eu quero saber se tem Débora aqui hoje. Não. Tem Débora aqui, irmã? Tem Débora aqui? Tem Débora aí? Então dão glória a Deus quem é Débora. E Débora aqui é homem e mulher. Esse é o clamor para a nossa geração. O mundo está clamando, a geração está clamando e a igreja está clamando também. Será que você pode perceber que há um clamor para que haja um despertamento em nós aqui? Qual é o contexto do texto? Era terrível. Juízes, era um tempo de apostasia. A igreja do antigo Israel, na época dos juízes, havia se desviado. Pessoas haviam perdido a fé. Eram tempos de guerra. A guerra estava às portas. E a guerra aqui era uma guerra literal. Os cananeus estavam ali para invadir a terra. Para vocês terem uma noção, haviam 900 carros de ferro preparados para invadir Israel. Só que também era um tempo de apatia. Era um tempo de indiferença. O versículo 8 diz assim: não se via a guerra na iminência de acontecer, a invasão na iminência de acontecer. E o versículo 8 diz assim: não se via escudo nem lança entre 40 mil em Israel. Apatia, indiferença, frieza. Não obstante a guerra que estava armada, ninguém se posicionava. Ninguém se levantava. Ninguém se prontificava a combater. Ninguém pegava na lança para defender Israel. Também eram tempos de pecado.
Capítulo 4, versículo 1, diz que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. O pecado havia entrado no meio do povo de Israel. E como consequência disso, também eram tempos de dormência espiritual. A Bíblia diz que Israel ficou deserta. Todos dormiam, versículo 7, ficaram desertas as aldeias em Israel, todo mundo dormiu. Uma nação inteira sonolenta. 40 mil homens não pegaram na lança, não pegaram escudo, todo mundo quieto, todo mundo assustado, todo mundo dormindo, todo mundo apagado. Mas eis que se levanta uma mulher. Diz o texto que Débora se levantou. Versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias de Israel, repousaram, todo mundo dormiu, até que eu. E ela cita o nome dela. Que mulher corajosa. Até que eu, ela se posiciona. Até que eu, Débora, me levantei. E me levantei como? Por mãe em Israel. As mães não estavam nem aí para os seus filhos, os pais não estavam nem aí para os seus filhos, os soldados não estavam nem aí para a cidade, mas Débora se levanta e diz: eu me levantei por mãe em Israel. Deus nos pergunta também: até quando estaremos desatentos? Até quando estaremos ou esperaremos o inimigo saquear os nossos lares? Até quando a gente vai ficar despercebido? Ah, o mundo é assim. Não é a fala que a gente diz. O mundo está assim mesmo, pastor. Os jovens são assim, os adultos são assim, as crianças de hoje. A gente usa essas desculpas para tentar amenizar a culpa do nosso coração por não estarmos dispersos. Débora se levantou. Então é tempo, meus queridos irmãos, de quê hoje aqui? De despertar, de acordar, de se levantar. A gente veio para um culto como esse, porque aqui Deus vai ministrando ao nosso coração. Eu sou de um tempo, quando a esposa, foi sua esposa, né? Ela me judiou aqui hoje, minha irmã. Ela me canta Oséia de Paula. Eu te amo como a abelha ama a flor. Eu fiquei aqui adorando a Deus e fiquei pensando: meu Deus, a gente veio aqui para te adorar. Eu vim aqui para me encher. Eu vim aqui para buscar. Eu vim aqui para derramar o meu coração. Eu vim aqui para receber de Deus o que Ele tem para a minha vida. Porque há uma batalha grande lá dentro. Então não dá para ficar num culto como esse, calado. Não dá para ficar num culto como esse, desperto. Porque a cada culto que a gente vem para prestá-lo a Deus. Quantos vieram aqui para prestar um culto a Deus? Então fica ligado naquilo que Deus quer falar para a sua vida. É tempo de despertamento, é tempo de Deus levantar Déboras. Agora, que características tem uma Débora? E quando eu falo Débora aqui, não é só no sentido feminino, somos todos nós aqui. Todos nós aqui precisamos ter um espírito de Débora no coração. Todos nós aqui, desde o pequenininho ao mais cabecinha branca que hoje, precisa ter um espírito de Débora. Uma verdadeira adoradora, uma verdadeira guerreira, alguém que se levanta. Deus precisa de alguém que se ponha de pé para Ele falar com você. Quem é Débora? Quem deve ser eu e você? Quem devemos ser nós nessa batalha que está aí fora? Quem é Débora? Algumas características dessa mulher me chamam a atenção, para que eu possa me tornar um homem com o mesmo espírito que tinha aquela mulher. Quem é Débora? Uma verdadeira Débora, algumas lições, é alguém
que tem experiência com Deus. A profetisa Débora só pode se levantar com poder e autoridade, sabe por quê? Porque ela tinha vida com Deus. Ah, gente, não queira batalhar as batalhas que estão lá fora, se nós não tivermos vida com Deus. Ela era profetisa, ela tinha comunhão com Deus, ela ouvia a voz de Deus, ela sabia. Há uma diferença em ouvir e saber ouvir a voz de Deus. Porque muitas vezes ouvimos, mas estamos dispersos. Quando ela sentia, Deus está falando, ela parava, ouvia a voz do Senhor e obedecia a essa voz. Então era alguém que tinha vida com Deus, era alguém que tinha experiência com Deus. Se você for observar no texto, porque ela canta, ela está cantando aqui. E ela está cantando o quê? Ela está cantando os feitos de Deus. Deus é maravilhoso. Ela está cantando as vitórias que Deus já tinha dado ao povo de Israel, se referindo aos feitos lá no Êxodo. Então, para ser uma Débora, para ser alguém que tem esse espírito de guerreiro, de guerreira, um homem, uma mulher, guerreiro de oração, é necessário conhecer a Deus. Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Experimentar a Deus, ouvir a voz de Deus. Eu me lembro de uma vez, em 1997, eu era novinho, fazia seminário. Primeiro seminário que eu fui, muita gente não conhece a minha história, um dia eu conto aqui. Seminário do IBAD, em Pindamonhangaba. Eu pisei lá, estudei lá um período. Primeiro ano, estava de férias na minha cidade e o pastor falou assim: ô Jean, você recebeu um convite para pregar na cidade vizinha e nós vamos mandar um ônibus para ir junto com você lá. Tá ok. Era um sábado à noite o evento, e no sábado de manhã nós fomos almoçar na casa do irmão, um grupo de jovens, e todo mundo querendo ouvir as histórias do seminário, como é que era o IBAD, como é que era aquilo, como é que era. E eu estava lá, um grupo bem grande, a gente conversando, sorrindo. De repente eu ouço uma voz: vem orar. Eu olhei para o lado, olhei para o outro. Eu falei: não, mas não é para orar agora. Estamos aqui, vamos almoçar daqui 10 minutos. Tá bom, eu continuei conversando, daqui a pouquinho, segunda vez: vem orar. E eu olhava assim, mas quem falou? Ninguém falou nada. Aí veio a terceira vez. Aí eu lembrei de Samuel. Vocês cantaram aqui o Samuel hoje, né? Eu lembrei de Samuel. Opa, 3 vezes é Deus falando. Mas eu estou na casa dos outros, eu não estou na minha casa. Como é que eu vou sair daqui no meio de todo mundo? Vou pedir para orar, dá licença que eu vou orar. Aí eles vão me olhar: ele quer ser espiritual, né? E assim muitas vezes, ele quer ser o bonzão. Aí eu fui saindo de fininho, deixei eles conversando. Era conhecida minha, entrei num quarto, tranquei a porta e dobrei o joelho, pensei assim: mais 10 minutos o almoço está pronto, eu oro aqui 10 minutinhos, termina, eu vou almoçar. Dobrei o joelho e comecei a orar. Para que eu fui orar? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, 40 minutos orando. Deus tomou aquele quarto. A presença de Deus encheu aquele quarto de tal maneira, a glória de Deus ali, e algo impressionante. A irmã tinha falado: 10 minutos, o almoço está pronto. Eu fiquei 40 minutos ali orando. Ninguém deu falta de mim. E eu estava ali contando as histórias do seminário, as pessoas queriam me ouvir, mas eu fui para o quarto, fiquei 40 minutos, o pessoal conversando, brincando, e eu lá orando 40 minutos. Quando eu falei o amém, aquela glória de Deus ali, ouvi um grito: o almoço está pronto. Ok, mas fiquei sem entender. Por que é que Deus queria que eu falasse com Ele? Por que é que Deus queria que eu tivesse aquele momento para ouvi-lo de forma tão maravilhosa? À noite eu fui entender. Eu fui pregar. Era um evento de jovens. E eu comecei a pregar. Hebreus capítulo, nunca esqueça, Hebreus 9, 27. Comecei a pregar. E Deus foi tomando lugar de uma forma tão maravilhosa. Tinha uma presença ali, um vento do Espírito,
a glória de Deus, uma nuvem da glória de Deus começou a tomar conta do lugar. E eu pedi à igreja, vamos ficar de pé. Falei, tem alguém que quer receber Jesus como um Salvador? Estava bem apinhada a igreja, corredor bem curto, fininho assim, porque tinha muita gente lá atrás, gente lá na porta. De repente eu comecei a ouvir um barulho lá, uma muvuca lá atrás, gente se empurrando. E eu pensei, ai meu Deus do céu, deve ser gente endemoniada, vou ter trabalho hoje, não acredito. E foi vindo. Quando eu vi um monte de gente vindo para frente, um monte de gente vindo para frente, chegando no altar e dobrando o joelho. Fiquei sem entender. Deus salvou muitas vidas aquela noite. Aí eu fui entender. Se eu quero ser usado por Deus, eu preciso ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus. Débora tinha vida com Deus, experimentar o Senhor, sentir sua presença, conhecê-lo em profundidade. Jesus falou que eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, vida profunda. Não dá para viver a vida cristã no raso. Lembra da visão do profeta Ezequiel? Não adianta molhar o pé, não adianta molhar o tornozelo, não adianta molhar o joelho, tem que mergulhar. Como é que diz o hino? Vocês conhecem. Segura aí. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Mais uma vez. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei. Tem que mergulhar. Levanta sua mão e cante. Espírito, Espírito, que faz o quê?
vez passada, não me lembro, contei em algum lugar. Pega a peneira, vai lá no rio. Se você levantar a peneira e manter a água dentro da peneira, você vai ficar cheio do Espírito Santo, vai entender o segredo. Passaram o dia inteiro, molhava a peneira, levantava, a água vazava. 2 foram embora, o pastor não tem jeito. Tem, vamos lá no rio, mergulha a peneira. E agora? Você não pode levantar a peneira. Para a peneira ficar cheia de água, tem que ficar dentro do rio. Para um crente ficar cheio de Deus, tem que ficar mergulhado em Deus também, senão não vai. Então, para ser Débora, tem que ter vida com Ele. Mas tem uma segunda lição. Uma verdadeira Débora, agora vai começar a apertar um pouco. Ela é um lugar de refúgio para o aflito. A Bíblia diz que Débora, em meio àquela sociedade de caos, a vida dela era como lugar de refúgio para as pessoas ao seu redor. O texto diz que ela sentava debaixo da palmeira. E lá debaixo da palmeira ela julgava o povo. Versículo 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora. Olha que coisa interessante. Os filhos de Israel iam até ela e ela julgava e aconselhava. Diante do nosso contexto, também podemos ser Débora, porque o que tem de gente aflita, que estão procurando lugar seguro, não é brincadeira. Então o crente tem que ser lugar de refúgio para as pessoas também. E a gente não precisa ir muito longe. Sabe aonde minha irmã, meu irmão que está aqui, pode ser um lugar de refúgio? Dentro das nossas casas. Muitas vezes nossos filhos buscam desesperadamente um pai ou uma mãe para conversar, para dialogar, para ser ouvido, mas em muitos momentos só encontro dentro de casa uma juíza ou um juiz, porque muitas vezes falta conselho e sabedoria de nós que somos pais. Débora não tinha um trono, nem mesmo um palácio, mas ela tinha uma palmeira. Uma palmeira era suficiente. Uma verdadeira Débora, um homem ou uma mulher de Deus, faz da sua casa um lugar de refúgio. A casa também pode representar um lugar de proteção espiritual para as pessoas, mas é dentro de casa que eu, pai, que você, mãe, precisa ser um lugar de refúgio para os teus filhos. Já percebeu que a geração de hoje não quer ficar dentro de casa, mas quando fica dentro de casa, não quer conversar com os pais? E a gente culpa a geração. A geração de hoje, você quer saber de celular. Engraçado, a gente fala geração de hoje. Nós não. Nós não gostamos de celular não, né? A geração de hoje precisa de pais e mães, referência para a vida deles. Se teu filho não encontrar dentro da tua casa um lugar de refúgio, ele vai procurar, ele precisa, entenda uma coisa, filhos precisam de refúgio. Vai nas penitenciárias, é uma coisa interessante, vai na cadeia, vai na penitenciária, o que tem de filho de crente lá não é brincadeira. É só fazer um censo. Como é que é teu nome? Josafá. Quem no mundo coloca o nome do filho de Josafá? Abacuque. Ninguém coloca. Crente. Como é que é teu nome? Débora. Como é que é teu nome? E por aí vai. Deu para entender? Muitos estão querendo fugir de casa, porque a casa não está se tornando um lugar de refúgio. Débora era uma proteção espiritual para os seus filhos. Olha, eu vou me levantar como mãe em Israel. Não tem mãe aqui nesse Israel, não tem pai aqui nesse Israel, mas eu vou me levantar. Quantas vezes os pais são sacerdotes na vida dos seus filhos? Nós devemos ser carvalhos de justiça que Deus levanta para salvar a vida dos seus pequenos. Deus colocou na mão do pai e uma mãe uma herança.
Qual é a tua herança, pai e mãe? São seus filhos. A Bíblia fala que Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifício pelos filhos. Então, mãe que está aqui, seja uma guiadora, uma guardadora espiritual dos seus filhos. Pais que estão aqui, sejam homens de Deus e guardem a alma dos seus filhos. Mulheres que estão aqui, irmãs que estão aqui, sejam guardadoras espirituais dos maridos de vocês. Homens que estão aqui, sejam guardadores espirituais da casa, da mulher, da esposa, dos filhos. Porque só assim nós teremos casas vitoriosas. Você não precisa esperar uma mansão. Você não precisa esperar um título eclesiástico. Depois que o pastor me ordenar diácono, depois que o pastor me ordenar presbítero, depois que me ordenar evangelista, depois que me tornar um pastor, aí eu vou ser sacerdote da casa. Não, Débora tinha só uma palmeira. Mas não era uma palmeira qualquer, era a sua palmeira. Era ali que ela era usada para se transformar num lugar de refúgio para tantas pessoas. A tua casa é a tua palmeira. Cuida da sua palmeira. Regue a sua palmeira. Que a sua casa seja um lugar de bênção, meu irmão e minha irmã. Não delegue. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O mundo espiritual trabalha por legalidade. Sabia disso? Deus não arromba a porta. Eis que estou à porta e bato. Foi um texto escrito para a igreja. Se alguém abrir, eu entrarei, farei morada e nós cearemos. Não, Deus não arromba a porta. O mundo espiritual age por legalidade. Sou eu que permito o mundo espiritual agir dentro da minha casa. Ou para o mal, ou para o bem. Não tem meio termo. Vocês conhecem o mito do vampiro? Isso não existe, tá, gente? Vampiro, isso não existe, não. Mas há a mitologia do vampiro. O vampiro, se ele chega na porta da tua casa, pode ficar tranquilo, irmão, que não existe, tá bom? Não precisa ficar com medo, não. Mas se chega o vampiro, se chegar o vampiro na porta da tua casa, ele não, se você estiver aqui, da porta para dentro, e ele está ali na porta, você abre a porta, ele não pode atacar. É a mitologia do vampiro. Agora, se você falar assim, se você for mineiro, se o vampiro bater na tua porta, não seja mineiro. Entra aqui. Ele não fala assim? Nem conhece a pessoa. Mineiro aqui é uma benção. E recebe na cozinha ainda, né? Não mude isso, meu irmão. Receba a gente na cozinha, o melhor lugar da casa. Mas se você disser, entra, você está dando legalidade para o vampiro entrar na tua casa e fazer uma arruaça lá dentro. O mundo espiritual é a mesma coisa. Eu tenho a chave nas mãos para bloquear o mundo espiritual do mal entrar dentro da minha casa. E dizer, a minha casa pertence a Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A minha casa é a minha palmeira. Pare de ficar com essa mania de entregar a tua casa na mão do pastor, na mão do obreiro, na mão da líder. Não, a tua casa é tua. A gente ajuda em oração, a gente visita, vai lá, pode ungir a casa se quiser, pode orar, mas é você que vai batalhar por sua casa. Se chegar em casa hoje, você botar a mão na maçaneta, porque vocês vão sair daqui, vocês vão para onde daqui a pouquinho? Vão tu comer, né? Eu nunca vi, crente é uma benção, né? As pizzarias depois das 9 da noite, que é uma beleza, enche tudo, né? Aí vai e tal, aí de vez em quando se estranha, chega em casa nervosa, né? Rodar de pizza saiu muito caro. Aí chega em casa brigando, aí esquece tudo que eu vi no culto. Chega em casa hoje, faz um ato profético lá na tua casa. Chega em casa com a família inteira, o marido dá um grito, para! Todo mundo parado agora. Põe a mão na maçaneta. E antes de abri-la, você vai dizer assim, Senhor, a minha casa é tua, nenhum mal prosperará dentro da minha casa. A minha casa é a minha palmeira e eu vou lutar por ela. E entra com a bênção de Deus lá dentro do seu lar. Terceira lição. Quem é uma verdadeira Débora? É alguém que não se conforma com o caos da vida. Ô gente, vamos ser sinceros. Por que diminuiu o número de mães que oram? Por que temos poucos pais que oram?
jovens que oram, poucos se dispõem, poucos que perseveram. Por quê? Porque tem muita gente se conformando com a destruição. Tem muita gente se conformando com a derrota. Tem muito crente se conformando com a perda, com o caos da vida. Não tem mais jeito, pastor. Não vale mais a pena. Os esforços não adiantam de nada. Eu já orei tanto, já pedi tanto, já jejuei tanto, já busquei tanto, mas eu desisti, porque eu me conformei, não tem mais jeito. Débora não. Débora não aceitou a situação. 40 mil homens desistiram de pegar na espada, na lança, no escudo. Débora não. Ela se levanta, ela faz alguma coisa. Ela se põe debaixo da palmeira e ela orava lá na palmeira. Ela buscava a Deus. E o que Deus fez? Deus agiu. Quando Débora buscou a Deus, Deus mostrou para Débora que a vitória viria através de Baraque. O que Débora fez então? Manda chamar Baraque. Não foi Baraque que procurou Débora. Foi Débora movida pela oração, pela resposta, por não se conformar. Ela vai lá e manda chamar Baraque. Ela ouve a voz de Deus. Ela não desiste. Meu irmão, minha irmã, se você quiser ser um homem ou uma mulher, a semelhança de Débora, ter um coração de Débora, não se conforme com o mundo de hoje. Não se conforme com o pecado na tua casa. Não aceite que seus filhos morram espiritualmente. Não concorde com a depressão que sorrateiramente vai entrando casa dentro. Não aceite a miséria no seu lar. Não concorde. Não tome a forma do mundo. Não se conforme com isso. Tem um texto em Provérbios que diz assim: o preguiçoso, ele vê o leão lá no lado de fora da rua, lá na rua. E ele diz assim: eu vou morrer. Ele está dentro de casa, protegido, casa fechada, tudo lacrado. Mas o leão está lá fora. Ele diz: eu vou morrer. Não adianta lutar, ele vai entrar aqui, ele vai destruir tudo. Não. Lute até o fim. Irmã que está aqui hoje, ó, vocês são guerreiras. Eu preciso falar com essas irmãs aqui hoje. Não percam essa coisa tão linda daquele nome, círculo de oração. Não desista. Não aceite sua vida da maneira que está. Deus te chamou para ser águia, para voar alto. Deus te chamou para fazer voos altos. Deus te chamou para sair da mesmice, da mediocridade, da vida que todos levam. Seja diferente. Levanta a sua mão e exalte ao Senhor neste momento. Glorifique a Ele. Esse tempo é dele. Tira um minuto para você adorar a Deus. Fala com Ele agora: Senhor, vem na minha vida. Limpa a minha vida. Não me deixe me conformar com a situação que eu estou. Se prostre diante dEle agora. Renda-se a Ele agora. Deixa Ele falar com a tua alma de forma maravilhosa nesta noite. Tira um tempo para adorar o Senhor em oração. Aleluia.
Olha aqui para mim agora. Deus te chamou para você voar alto como mãe, para você voar alto como pai, como esposa, como marido, como filhos, jovens, crianças, adolescentes. Esses tempos atrás eu vi um vídeo lá na Índia, um monte de criança, numa sala, num galpão assim. Eu nunca vi uma cena como aquela, crianças chorando, adorando a Deus, buscando ao Senhor, se derramando, crianças de 7, 8, 9 anos de idade, lágrimas descendo. Eu falei, meu Deus, isso precisa acontecer no nosso país. Isso precisa acontecer em Minas Gerais. Isso precisa acontecer em Nova Resende. Isso precisa acontecer aqui na Assembleia de Deus. Isso tem que acontecer lá na Presbiteriana. Um derramar de Deus que nos faça voar como águias desse mundo aí fora. Não dá para ficar do jeito que a gente está mais, gente. Não dá para o mundo continuar engolindo nossos filhos. Não dá para o mundo continuar entrando sorrateiramente na igreja. Não, que Deus desperte homens e mulheres cheios e cheias da graça de Deus para enfrentar esse mundo. Aleluia. Último lugar. Uma verdadeira Débora. Ela precisa despertar a própria alma. Interessante que Débora começa a cantar, eu vou me levantar, mas ela dá um grito para ela mesma. Você já gritou para você, meu irmão? Minha irmã? De vez em quando tem que dar um de doido, né? Você já olhou no espelho e deu um grito, ô mulher, ô homem, acorda. Ela gritou, ela não falou baixo. Ela gritou para ela mesma, desperta, Débora. Desperta, Débora. E lá no versículo 21, ela já desperta, ela canta, avante minha alma firme. Ô gente, a gente precisa de um despertar de Deus na minha vida. Talvez você está aqui pensando assim, não sei. Nossa, o irmão fulano devia estar aqui hoje. Não tem uns negócios assim, né? Meu irmão, que fulano tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. A irmã, não é a irmã que tinha que estar aqui hoje. Não era o irmão fulano que tinha que estar aqui hoje. Eu tinha que estar aqui hoje. Você tinha que estar aqui hoje. Porque no meio da batalha a gente tem que se despertar com a graça de Deus. Nós não podemos perder, gente. Não dá para perder e perder mais tempo. Muitas vezes agimos como Marta. A gente vai servindo a Deus nos bastidores, no meio da luta. A gente se cansa. Estou cansado. Estou afadigado, está difícil caminhar, está difícil ir para frente. Ô meu irmão, nunca deixe de ter um momento de oração com Deus. Nunca deixe de ter um momento de renovação das forças. Escute a voz de Deus, leia a palavra, se revigore, tire um tempo só para você. Só para você. Onde é que Deus mandou a gente? Onde é que Jesus mandou a gente orar? Já percebeu um negócio desse? Quem aqui gosta de orar no monte? Pode ficar tranquilo, não vou criticar não. Quem gosta de orar no monte aqui? Ih, vocês estão com medo. Vai, pastor. Assembleano que não ora no monte. Não gosta? Não. Vou perguntar de novo, sem medo. Quem aqui já orou no monte? Aí já muda o negócio. Eu gosto, já orei muito em monte. Hoje eu estou com preguiça de subir monte. O joelho está doendo. Mas onde é que Jesus mandou orar? Foi no monte? Não responda aonde ainda. Foi no monte, sim ou não? Jesus mandou orar na igreja? Então, mas não pode orar na igreja, deve orar. Comunhão, não é isso. Onde é que Jesus mandou orar? No quarto. Entra no teu quarto em secreto, tranca a porta. Que Deus que te vê em secreto vai te responder. Tire um tempo para você. Você se encher dele. Você procurá-lo, você buscá-lo. E lá no secreto, ninguém tem que te ver orando, meu irmão. É lá no quartinho, onde ninguém está te vendo. Você vai derramar sua lágrima, vai derramar o seu coração, vai abrir a sua alma para Deus. Nós não somos autossuficientes, não. Tudo que a gente faz é pela graça. Então eu dependo da graça de Deus.
Eu quero te pedir para você ficar de pé em nome de Jesus. Preste atenção no que eu vou dizer. A gente precisa desesperadamente. Eu gosto muito do Salmo 42. Assim como a corça suspira pelas torrentes das águas, a minha alma tem sede do Deus vivo. A imagem é daquele animal que está no deserto, corre correndo, procurando água, e ela para e começa a sofregar. Sede sedenta. A galerinha jovem aqui cantou um hino que a gente canta, e quando eu falo a gente, é todo mundo, toda a igreja canta e não percebe que está cantando. Lembra da parábola da grande pérola? Achamos a pérola de grande valor. Nós temos uma pérola de grande valor e não prestamos atenção nisso. Quem aqui já nasceu crente, nasceu na igreja? Levanta a mão. Pode baixar. Quem aqui se converteu? Levanta a mão. Vem lá do mundão, velho. Ter nascido cristão, ouvindo do mundo, nós precisamos entender a dimensão do amor de Deus que nos resgatou. Porque quando eu canto aqui, quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar? Eu só lembro cantando. Como é que é? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não pode viver. Espera aí, tem algo errado quando eu estou cantando isso aí. Porque para eu cantar uma canção dessa e ela não me emocionar, tem algo errado comigo, não é com a canção. Tem algo errado com a gente. Porque se eu pisei no Santo dos Santos, é a salvação. Eu sou salvo. Eu estou no Santo dos Santos. Hebreus fala que eu tenho que ter ousadia para entrar no Santo dos Santos. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Deus rasgou o véu. Nós temos livre acesso a Deus. Eu estou no Santo dos Santos. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. O que está acontecendo com a gente? Eu não me emociono mais na presença de Deus. Eu me lembro um tempo atrás, pastor, eu vi uma reportagem quando um time de futebol muito famoso no Brasil foi rebaixado, caiu para a segunda divisão. Aí eu vi a reportagem, a câmera passando lá na arquibancada do estádio, um monte de homem barbado, pai de família, avô, mulher, tudo chorando. Eu falei, mas tem gente besta nesse mundo? Tem, né? Tudo chorando porque o time foi rebaixado. Aí eu fico assim, eu acho que devia ter uns crentes lá também, porque aí vem para a igreja. A gente não consegue derramar uma lágrima a mais no culto. O avô da minha esposa foi pastor, pioneiro da Assembleia de Deus em Santa Catarina, pastor Hilário da Costa. Um dia eu estava na casa dele, já é falecido. Falei, pastor Hilário, como é que era o culto da tua época? Porque hoje está meio diferente, né? Ele falou assim, Jean, quando a gente chegava no culto, a gente dobrava o joelho, já começava Deus a agir ali. Era um quebrantamento. A gente vinha aqui, abria a Bíblia e começava a ler a Bíblia, já chorava. Aí ia cantar o hino da harpa. Começava a cantar o hino da harpa, parecia que flechas do Espírito Santo já ia tocando no coração das pessoas. Era um derramar de Deus. Pessoas se convertiam, pessoas vinham, pessoas abraçavam a fé. O que é que aconteceu com a gente? As igrejas estão cheias, olha que bênção, e glória a Deus por isso. A nossa também está lá, precisamos buscar cadeira todo domingo, todo dia de culto, cadeira, uma bênção, glória a Deus. Mas o que é que aconteceu com a gente? Hoje eu vi uma reportagem de uma igreja presbiteriana lá nos Estados Unidos, 182 anos da igreja, fechou suas portas, parou de ter conversão, ninguém mais se convertia naquela igreja, ninguém mais orava, a igreja fechou as portas. E foi palco de grandes avivamentos naquele lugar.
há um chamado de Deus aqui para hoje à noite, para um quebrantamento nosso. A gente está precisando voltar a ter culto só de choro. Só de lágrima. Tinha que ter um culto assim, sem louvor, sem pregação, sem nada. Chegar e dobrar e botar a boca no pó. Bota a boca no pó, talvez assim haja esperança. É preciso um despertamento. É preciso um despertar de alma. E aí eu vou terminar com uma história de um homem. Eu queria pedir para cantar não precisa ser ele, qualquer, para cantar Se Pisar no Santo do Santo de novo lá. Mas nós vamos cantar aqui, gente. Serginho, não conta nada não, ele está sendo transmitido, né? Está transmitindo aí, irmão? Tá? Nós vamos me entregar lá, né? Se eu tivesse preocupado com isso, né? Mas nós vamos cantar aqui, gente, como se fosse o último culto da nossa vida. Vem a mensagem divina agora, hoje é o último culto. Como se vem nada não, tá, gente? Estou só exemplificando. Vai ser o último culto. Nós vamos cantar, mas com tanta vontade, com tanta fé. Se puder botar a letra ali, se tiver. Mas eu quero terminar. Olha aqui para mim, deixa o pessoal se resolver aqui. Olha aqui para mim, segura aí. Um homem chamado Edmund Hillary foi o primeiro homem no mundo em 1953 a subir o Monte Everest, a montanha mais alta do mundo. Ele e o guia dele subiram em 1953 o monte mais alto do mundo, 8.850 metros, 29 de maio de 1953. E aí chamaram ele para receber um prêmio por isso, no mesmo dia de aniversário da rainha da Inglaterra. E a rainha da Inglaterra deu o título para ele de Sir, né? Sir Edmund Hillary. Só que um ano antes, em 1952, ele tentou subir o Monte Everest. E não conseguiu. Não conseguiu, ficou frustrado. Mas mesmo assim, em 1952, prestaram uma homenagem para ele, por ele ter tentado. Aí ele foi lá no evento. E ele estava lá falando, né, discursando das dificuldades que teve. Não foi fácil, não consegui subir, eu estou frustrado. Aí ele parou. Num dado momento ele parou. Largou o microfone dele. E tinha um painel com o Monte Everest assim, do lado. Ele largou o microfone e gritou para aquela gravura para o Monte Everest: Monte Everest, você me venceu esta primeira vez, mas eu irei vencê-lo no próximo ano, por uma razão muito simples. E ele venceu, por uma razão muito simples, Monte Everest. Você chegou ao máximo da sua altura, enquanto eu ainda estou crescendo. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Tua luta, tuas dificuldades, tuas falhas, teus problemas, tua frieza espiritual, que talvez você esteja, tudo isso chegou no máximo da altura. Hoje Deus aqui quer que você fale para essas lutas, para a dificuldade, para a frieza, e diga assim: hoje eu vou chegar lá, porque eu ainda estou crescendo. Eu quero saber quantos aqui querem realmente crescer e se tornarem como Déboras. Levanta a mão para eu saber. Nós vamos cantar aqui a última canção então. Enquanto a gente estiver cantando, eu quero que você aí no teu lugar adore a Deus. Cante mesmo. Faça como Débora, grite essa canção e deixa Deus tomar. Se Deus quiser batizar com o Espírito Santo, Ele batiza. Quem não é ainda, quem não recebeu o dom ainda, Deus fala comigo, Deus, que hoje é noite disso. Vamos lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cantemos. Seu
Vai ser o grito de desperta Débora agora.
pode tudo, mas você não pode nada. Mas ela pode tudo. Adore Ele. É a melhor glória que você tem. É a melhor aleluia que você tem. A aquela língua estranha que Ele tem colocado em tua boca. A glória de Deus está sobre nós. Quantos podem dizer, desperta Débora? Débora falou para ela mesmo, mas quando podes falar aqui nesta noite com voz alta, cita o teu nome, não diz mais desperta Débora, agora diz desperta, eu vou dizer desperta Saulo, desperta Marcos, desperta João, mas fala o teu nome em nome de Jesus. Levanta a tua mão assim para o céu, com um ato profético. Diga desperta. Não, você tem que falar forte para estremecer o inferno. Diga desperta. Agora mais uma vez e fala o teu nome e diz desperta. Saulo, fala o teu nome em nome de Jesus. Em pé que nós vamos terminar. Quantos querem louvar a Deus pela vida do pastor Giancarlo, que esteja mais uma vez nos abençoando? Diga bem alto, glória a Deus. Quantos querem que Ele volte aqui? Diga aleluia. Então estenda as tuas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos. E todos digam amém. Agora cutuca o teu irmão quando for complementar eles. E aí, você despertou?